E a gente conversa agora com o Dr. Cid Vieira de Souza, ele é advogado criminalista e de compliance. Ele vai nos falar sobre os crimes que estão acontecendo nessa quarentena. Bom dia, doutor. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, é um prazer estar com vocês aqui no Jornal da Rádio Alesp. Doutor Cid, é importante a gente começar essa entrevista explicando, né? Por que se dá o aumento, né, de crimes nesse período? A gente vê aí dados da Secretaria de Segurança Pública alarmantes, né? Realmente são dados alarmantes e a criminalidade aumentou muito nessa época de pandemia, principalmente naqueles crimes de internet, violência doméstica, os crimes de o que eu posso definir como periclitação da vida e da saúde, por exemplo, aqueles indivíduos que estão colocam em risco a vida das pessoas, não utilizando as máscaras corretamente, enfim, aumentou muito e é uma grande preocupação o aumento dessa criminalidade em tempos de pandemia. Agora, o senhor falou sobre uma questão aí do uso de máscaras e tudo mais. Puxando nessa questão, né? Tem alguns crimes que as pessoas acabam esquecendo, talvez não seja um crime ali qualificado e tudo mais, como o próprio uso de máscara por decreto estadual, não fazer o isolamento social quando contaminado. Seriam crimes morais, a gente pode dizer isso? Como é que funcionaria com relação a essas questões, que até o senhor levantou agora há pouco? Eu vou dar um exemplo muito prático. Eu moro num condomínio, num prédio, e tenho notícias de vários casos semelhantes, onde um condômino contraiu a Covid, o vírus, e não informou o condomínio. Então, você tem vários cuidados, desde o recolhimento do lixo, o descarte correto, a necessidade dos colaboradores, aqueles que manuseiam o lixo, terem cuidados mais rigorosos. Então, aquele condômino, por exemplo, que contrai o vírus e não notifica o condomínio, ele, em tese, ele está praticando um crime previsto no Código Penal, no artigo 132, que é periclitação da vida e da saúde, consistente em expor a perigo determinada pessoa. Pode ser, inclusive, numa modalidade culposa, quer dizer, a pessoa, por negligência, deixa de comunicar. Então, desse caso que eu dei o exemplo, eu encaminhei uma notícia de fato ao Ministério Público, para o Ministério Público determinar as providências cabíveis, inclusive para avaliar a eventual ocorrência desse delito. E são vários casos durante a pandemia que pode ser dado exemplo. Eu posso até mencionar aqui aqueles que estavam em aglomeração e que deveriam estar com máscara para preservar a vida e a saúde daqueles que estavam nas proximidades. Agora, doutor, entrando aí no assunto violência doméstica, né? É um assunto que tem tomado conta aí dos noticiários. A gente vê um aumento desse tipo de agressão, desse tipo de crime muito alto. A gente vem falando muito sobre isso, quase que diariamente aqui no nosso jornal e também nos nossos programas. O que é preciso fazer, né, para combater, além das campanhas que a gente já tem, o que o senhor acha que é importante a gente fazer para combater esse tipo de crime? Bom, em primeiro lugar, as campanhas educativas, as campanhas de orientação são importantes. Mas esse tipo de delito, que é o da violência doméstica, ele precisa ter uma punição efetiva, rápida,
do infrator. Quer dizer, aquele que agride uma mulher, ele precisa ser punido exemplarmente. E a justiça precisa ser rápida e efetiva. Não adianta você ter uma legislação que não iniba o infrator. E é caso de punição, é caso de você ter um aparato policial, as delegacias das mulheres, e bem aparelhadas e que possam rapidamente encaminhar esse infrator para a justiça para que seja decretada uma pena ou medidas restritivas de liberdade, senão não vai surtir efeito. Agora, quando o senhor fala, né, ainda nesse assunto de violência doméstica, sobre a demora, às vezes, né, da justiça, enfim, das medidas, né, policiais cabíveis, o senhor fala sobre o quê? A mulher, ela precisa sofrer uma violência física para que ela consiga aí, que a justiça determine uma distância dela e do agressor? Não, você tem a violência moral, aquela violência que às vezes ela é muito mais grave do que uma violência física, é a violência psíquica. Então, essa também é uma forma de violência, é uma forma de violência doméstica. Então, essa também ela precisa ser combatida. E vejo, a nossa polícia aqui de São Paulo e do Brasil tem criado mecanismos de proteção à mulher, desde o atendimento só por mulheres policiais, por uma psicóloga, orientação para que a mulher seja encorajada a denunciar o agressor, inclusive para que outras sintam da mesma forma encorajadas para levar esses eventuais agressores, eventuais criminosos, para que sejam punidos e para que sejam aplicadas as medidas protetivas. Eu acho importante as medidas protetivas. Agora, doutor Cid, nós estamos falando, então, nosso tema aqui são os crimes nessa quarentena. Crimes de internet também eclodiram aí nesses últimos 4 meses, até com relação aos benefícios que o governo federal tem cedido à população, muitos golpes com relação a isso também. Como é que o senhor qualifica isso? Bom, eu vejo nessa época de pandemia, todos os golpes praticados, eu acho que eles deveriam ser tratados com uma agravante do momento em que nós estamos passando. Vejo, por exemplo, alguns golpes, como já foi noticiado, a venda de... Eu estava ouvindo a sua entrevista agora, que me antecedeu, quando se fala do álcool em gel, que hoje o álcool em gel ele tem que estar presente, inclusive, no bolso, no bolso, em todos os momentos. Agora, você vê álcool em gel vendido sem a menor qualificação. E vejo o álcool em gel, nós temos um crime previsto no Código Penal, que é o crime de corrupção do produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais, que é uma pena alta, é uma pena de 10 a 15 anos de reclusão. Então, o indivíduo que vende ou que falsifica, ele ilude o consumidor, achando, por exemplo, nessa época de pandemia, que você sai, você higieniza as mãos com álcool gel, quando não tem a possibilidade de lavar corretamente, você acha que está protegida e não está protegida. Então, eu vejo que as medidas que o Poder Judiciário, que a polícia tem adotado, tem que ser medidas exemplificativas, que sirvam de exemplo e punitivas, para punir efetivamente aqueles que estão colocando em risco a vida da população. E justamente, doutor, como é que a justiça, então, está analisando os crimes nesse momento da pandemia? O senhor acha ou acredita que há um outro tipo de olhar ou não? Como é que o senhor analisa?
Não, com certeza tem um outro tipo de olhar. Eu sempre fui um otimista com relação ao nosso Poder Judiciário de São Paulo, o Tribunal de Justiça, que tem tomado os seus juízes, seus desembargadores, os membros do Ministério Público, o Tribunal de Justiça de São Paulo, nessa época de pandemia, tem tido decisões exemplares e que orgulham toda a classe jurídica de São Paulo. Agora, o senhor também é especialista em compliance, a gente sabe o quanto isso é importante para a administração pública, para a melhoria na gestão, para a transparência, com relação até à questão de políticas públicas, de como se olhar nesse momento de pandemia, todas essas questões que a gente tipificou aqui de crimes na quarentena. Qual a importância, então, dessa gestão pública ter um olhar diferenciado e um olhar transparente para isso? Eu acho fundamental a questão do compliance, da transparência, e nós temos visto algumas medidas da Polícia Federal em relação àquelas prefeituras ou governos estaduais que, aproveitando-se da inexigibilidade ou da falta da necessidade de licitação, eles têm adquirido respiradores, máscaras, com preço muito acima do mercado. Então, é importante essa transparência, esse compliance, para mostrar, num momento difícil desse, de pandemia, toda a transparência e a lisura na aquisição desses produtos, insumos, enfim, tudo relacionado à compra de medicamentos, compra de aparelhos para combater essa pandemia. Doutor Cid Vieira de Souza, eu queria agradecer aí a participação do senhor no nosso jornal, agradecer também pelos esclarecimentos, para os nossos ouvintes e telespectadores. Muito obrigada. Obrigada, doutor. Eu que agradeço a oportunidade de retornar ao Jornal da Alesp. Boa tarde a todos. Boa tarde.